geração de pessoas, Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras foram um remanescente, foram um restante. 4 coisas ficam visíveis nesse estudo, saltam aos nossos olhos quando estudamos. Tá? Olha o que diz primeiro Gênesis 7, 23. Grave na sua mente essa palavra remanescente, que quer dizer restante, resto, o que sobrou. Tá? Gênesis 7, versículo 23, diz assim: Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra, o homem e o animal. Os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Aqui, pela primeira vez, nós encontramos na Bíblia um conceito que é repetido algumas vezes, viu? O conceito de remanescente. Se você estudar a Bíblia, você vai ver uma coisa interessante, que em todo o período da história, Deus teve um grupo menor, um remanescente, fiel a ele em relação a um grupo maior. Tá? Então, por exemplo, certa vez Deus falou, se eu não me engano, para Elias, que haviam ainda 7.000 pessoas que não haviam dobrado os seus joelhos a Baal. Havia um remanescente no povo de Israel. Tá? Então Deus sempre, nos dias de Ezequiel também, acho que foi nos dias de Ezequiel que aconteceu isso, havia também um remanescente que não havia dobrado os joelhos a Baal. Elias, quando enfrentou os 400 profetas de Baal, ele tinha alguns que acreditavam nele. Então, ao longo da história, sempre um remanescente, um restante aceita a aliança com Deus. Então, o que nós podemos concluir desse estudo? Primeiro, a aliança ou o acordo, o pacto de salvação, sempre é iniciado por Deus. Né? Nunca pelo ser humano. Por isso que esse pacto é feito com base na misericórdia divina, na sua graça, e não com base nas nossas obras. Porque é uma iniciativa divina sempre. Agora nós percebemos uma outra coisa. Infelizmente, um remanescente, na maioria das vezes é que aceita a aliança. A grande maioria, infelizmente, rejeita. Isso vai acontecer de novo no fim dos tempos. Tá? Se você ler Apocalipse 12, 17, a Bíblia fala de um remanescente que vai permanecer fiel a Deus quando os poderes representados pelas 2 bestas de Apocalipse 13 se unirem e boicotarem economicamente os filhos de Deus, proibindo-os de comprarem e de venderem. E Apocalipse 12, 17 diz assim, irou-se o dragão, que é Satanás, contra a mulher, que nesse contexto é a igreja, e foi pelejar com os restantes, que é o mesmo que remanescente, da sua descendência. E quais são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou a fé em Jesus, como dizem outras traduções. Então, nos últimos tempos haverá também um remanescente. Assim como Noé e sua família foram um remanescente, uma minoria, no meio de uma maioria, pouco antes da volta de Cristo vai existir uma minoria fiel a Deus em meio a uma grande maioria. E o que vai distingui-los será o comportamento, a vida de obediência. Porque Apocalipse 14, 12 diz, aqui está a perseverança dos santos, que vão perseverar e não aceitarem o sinal do poder representado pela besta. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O que isso mostra? Que o remanescente, no fim dos tempos, terá um equilíbrio, uma compreensão equilibrada entre fé e obras. Ele não vai colocar a lei como meio de salvação, porque isso é impossível. Sempre quem inicia a salvação é Deus, então é por sua graça. Mas o resultado de um coração transformado é fazer a vontade
de Deus, e você quer uma prova clara disso, o que aconteceria se Noé apenas acreditasse no dilúvio, mas não construísse a arca? Você perderia. Por quê? O que diz Tiago 2,26? A fé sem obras é morta. Então, quando Noé obedece e constrói a arca, ele demonstra que a fé que ele tinha em Deus era verdadeira. E repito, ele não foi salvo com base em suas obras. Ele foi salvo porque achou graça diante de Deus. Mas o resultado de achar graça diante de Deus é agir como ele pede. Se Noé não constrói a arca, ele ia ser destruído com os demais. Então, a mesma coisa você vai ver em todas as alianças da Bíblia. Iniciativa de Deus, graça de Deus, mas o resultado é obedecer ao Senhor. Não uma obediência legalista, mas uma obediência que é fruto da santificação que é efetuada pelo Espírito Santo no coração do crente. Vamos ler agora Gênesis 9, versos 12 e 13, para vermos algo mais desta aliança, esse pacto de salvação que Deus fez com Noé. Versos 11 e 12. Depois que eles saíram, da arca, depois que passou o dilúvio, todos foram destruídos, estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por causa do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Os remanescentes são aqueles que têm uma aliança com Deus, que guardam a sua palavra, que têm fé em Jesus Cristo, que obedecem à sua lei, que não vivem iludidos com as coisas deste mundo, que perseveram cada dia para manter a comunhão com Deus, através da leitura, do estudo da palavra, das orações, adorando, jejuando, vigiando o que pensa, vigiando o que fala, protegendo a sua mente, mantendo a sua fé viva, eficaz, útil para o reino de Deus aqui nesta terra, sendo como as 5 virgens prudentes, não deixando o azeite acabar, para que as suas lâmpadas não se apaguem. Estes são os remanescentes que o Senhor Jesus encontrará nas nuvens dos últimos dias. E se você acha que esse vídeo foi útil para a sua vida, compartilha, se inscreva no canal e que Deus abençoe a todos. Tchau!